Bom dia aí a todos, Shalom. Nós seguiremos falando um pouco sobre algo escondido, que é a Rainha dos Céus, que está fortemente sendo adorada, e nós precisamos cada vez mais desmascarar essa criatura, né? Ela precisa cair por terra, esse véu precisa ser retirado, a adoração a ela está muito forte. Isso traz complicações. Deixa eu te mostrar aqui, começar, antes de falar uma parte mais didática, deixa eu te dar aqui uns versículos. Abra aí a sua Bíblia. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 18. Eu vou ler o versículo 7 e o 8, e diz assim: sobre o que ela se gloriou e se exaltou. Olha como é que ela foi arrogante. Da mesma forma, tormentos, tristeza estejam sobre ela. Porque em seu coração disse: eu me assento como rainha e não sou viúva e não vejo tristeza. Então veja bem a arrogância dela. Ela diz: eu não sou viúva, eu tenho marido e eu não tenho tristeza. E ela diz mais: por isso, um dia virão sobre ela, por conta dessa arrogância dela, pragas, morte, tristeza e fome. É aquelas 4 pragas lá que estavam sobre a nação de Israel. Isso vai vir para ela. E ela será queimada pelo fogo, porque poderoso é Yahvé, e o Dirê Vavirê, que julga. Então, há uma sentença aguardando ela, mas ela continua se exaltando, soberba. Essa é a rainha dos céus. Agora, olha só aqui, ainda no mesmo capítulo, versículo 23. E a luz da lâmpada não será vista em você novamente. Vai perder esse brilho. Ó. E a voz do noivo e a voz da noiva não serão ouvidas em você novamente, porque os seus mercadores eram os grandes da terra, pois por seu encantamento foram seduzidas todas as nações. Esse encantamento aqui é feitiçaria, e é um encantamento antigo, que vai usar a tecnomancia. Eu ontem estive numa loja, e eu estava falando sobre uma barreira, um muro invisível que está sendo levantado na cidade e nas nações. Você que é motorista, você vai observar um globo
preto nas estradas. Eles dizem que aquilo é câmera de reconhecimento facial. Mas, na verdade, aquilo usa tecnomancia, que é tecnologia. Essa tecnomancia, ela não é moderna. Ela é uma tecnologia antiga. E aí eu falei para a atendente que o QR Code é uma divindade maia. E a cabeça dessa divindade, ele está sentado, é o QR Code. Há 10 mil anos atrás foi criado. Só que as pessoas acham que isso é novidade. Essa tecnologia está aqui, ó, seduziu os grandes da Terra para lhe dar poder, para que deixassem eles soberbos, pensando que eles são uma grande elite, porque eles dominam um conhecimento oculto trazido por esses seres. E agora nós estamos entrando, exatamente agora, num descortinar. Tanto a CIA americana como a Biblioteca do Vaticano, eles vão liberar por conta do projeto Bublin, e vai se usar também muita holografia em cima disso, eles vão liberar imagens, acervos, documentos que comprovam a vida do extraterrestre, de seres aliens. E esses seres aliens, eles vão sair de trás da cortina, porque no teatro da ilusão, inclusive na oração do Pai Nosso em aramaico, o original não é livra-nos, não nos deixe cair em tentação. A palavra tentação ali é ilusão. Não nos deixe cair na ilusão. A ilusão é que dá origem ao ilusionismo. O ilusionismo é a arte mágica. Enquanto você para aqui e olha para a direita, pensa no mágico. Ó, ele tem uma cartola, né? Atrás dele tem uma cortina preta e ele te distrai direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Você fica olhando para a mão. E quando você fica fixado aqui na mão, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, ele faz o ilusionismo que você não vê. Então, essa elite maligna coloca a figura do mágico e cria a divisão para governar sobre o caos. Então, eles criam o problema e apresentam a solução para o problema. É tese, antítese e a solução. Tem outra palavrinha aí que eu esqueci. E aí, eles trabalham em cima disso. Você fica aguardando a solução. A solução vai vir pela direita, a solução vai vir pela esquerda, mas você não olha quem é que está controlando a mão, porque você está olhando para a mão. Só que você vê agora uma pessoa com uma cartola e tem uma cabeça. Só que dentro dessa cabeça, ou sobre, existem fios invisíveis que são controlados pela tecnomancia. E como assim? Olha, a feitiçaria, antigamente, você pegava um Harry Potter da vida, você pegava uma mágica, que ele pegava uma varinha, falava os encantamentos, apontava para um local, abre-te não sei das quantas, e o ambiente se abria. Hoje, você pega um controle remoto por ondas eletromagnéticas que vai ativar um sensor lá do outro lado. Frequências vai ativar. Então, você aponta um controle de uma televisão, pum, liga, desliga. Agora, por frequência, Alexa, liga.
fecha, acende, apaga. E é impressionante essa tecnologia que representa uma tecnomancia, uma feitiçaria. Algo acontece de um ponto ao outro que você não vê. E isso é a arte do ilusionismo, do encantamento, da feitiçaria, que está sendo trazida por uma deusa planetária, Vênus, que é chamada de rainha, mãe, sentada sobre todos, governando sobre águas, governando sobre nações, que anda no ocultismo, que anda pela prática babilônica, ocultismo babilônico, filosofia grega, estratégia dos medos e dos persas na política e na ética, e envolvido dentro da religião, fazendo a grande imagem de Nabucodonosor. Só que ela vem como rainha, mas como rainha ela está escondida. E, pasmem, o grande rival não é somente Ra-Satã, ou como São Jerônimo denominou Lúcifer, o portador da luz. É Lilith, o nome principal. Laila, negra como a noite. Selene, deusa da lua. Rainha dos céus é um título que pertence a todas elas. E elas mudam de nomenclatura e de roupagem, mas é como se ela tivesse múltiplas faces, porque ela copia Yahvé, que tem múltipla sabedoria, que até hoje os anjos cantam santo, 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 na medida que ele vai se revelando. Então ela cria uma cópia, porque ela não tem o poder na verdade, de criar. Ela distorce e ela pega aquilo que foi criado. Eu também vou me transfigurar. Então eu preciso criar roupagens e personagens para que eu possa me apresentar, mas é uma só. E aí ela vai trabalhando. Vamos trabalhar com calma e esmiuçá-la. Olha, escute aqui, ó. Lilith, sim, em toda a escritura, muitas vezes oculta, codificada, escondida, através de muitos nomes. Muitas vezes se funde com um espírito planetário, Vênus. Da onde vai vir a solução? Vem de outro planeta. Afinal de contas, é Vênus. Recebendo o nome de deusas. Um planeta recebendo o nome de deusas nas mais variadas culturas ao longo das eras. Na escritura, ela aparece codificada, é um código, muitas vezes com um título. E aí o título de Rainha dos Céus é citado. Vamos lá agora, que vai melhorar. Jeremias 44. Jeremias 44, versículo de número 17. Olha, pelo contrário, com certeza, faremos tudo o que desejamos fazer. Queimaremos incenso à Rainha do Céu e ofereceremos libações, ou seja, derramaremos ofertas de bebida em homenagem a ela, tal como fazíamos
nós e nossos líderes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo, vivíamos com fartura de alimento, éramos prósperos e nada sofríamos. Por que ele dá toda essa descrição? Porque a rainha dos céus, ela trabalha com o culto da fertilidade. Então, toda a questão agrícola era oferecido para ela, para que ela pudesse dominar e governar. O seu consorte, o camaradinha, que é envolvido como se fosse marido, é Baal. Baal é o deus da chuva. E ela também se transforma aqui em Gaia, mãe terra. E quando a chuva ocorria, há um costume de se dizer que Baal estava ejaculando na mãe terra para germinar alimentos. Por isso que ela trabalha exatamente com isso aqui. Aí diz mais, ó, no entanto, desde que paramos de queimar incenso à rainha do céu e de oferecer a ela libações a ela, nada temos recebido. E muitos de nós morrem todos os dias, nas batalhas ou por falta de comida. E as mulheres apoiaram seus maridos, exclamando, quando queimávamos incenso em culto, é um culto, porque também é cultura, a rainha do céu, e derramávamos ofertas de bebidas em seu nome. Será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos? O bolo é uma oferta. O bolo é uma oferenda à rainha dos céus. E os primeiros bolos a serem formados, bolos na forma da imagem dela, lhe oferecíamos nossas libações. Por que bolo na imagem dela? Como é que é a imagem dela? Qual a imagem do planeta Vênus? Você tem noção? A imagem do planeta Vênus? É um planeta redondo. A origem dos bolos iniciais eram redondos, porque os bolos eram feitos em homenagem a ela, a rainha dos céus. A rainha dos céus, ela vem como Astar, babilônica, ou a que está no dinheiro. Semíramis, que tem um envolvimento sexual com o Nimrod, o rebelde, que gera o Deus Sol. Então, na festividade do aniversário, no dia natalício, dia do nascimento de Nimrod, 25 de dezembro, dá-se o pontapé inicial a esse culto. E ali tem as comidas típicas do dia natalício de Nimrod. Porém, para que você possa ter nascido, o correto é que tenha sido feito um pré-natal. Um pré-natal, porque o teu dia de nascimento é o teu dia natalício. Então, eles precisavam trazer algo para pactuar o teu dia natalício e comprometer o teu destino profético. De forma oculta, como ela colocou o elemento oferecido a ela no teu dia natalício, chamado bolo. Todo bolo do dia natalício é uma consagração à rainha dos céus. E se eu comer bolo fora da época de dia de aniversário? Sem problema, porque é um bolo. Mas se for numa data específica do calendário natalício de alguém,
é uma comida oferecida à rainha dos céus, através da sua imagem. Ah, mas o bolo hoje é quadrado. Não importa. Se originou. Está aqui. E você vem hoje para o Brasil, quem é que é a rainha dos céus ou rainha das águas? Quem é que recebe oferta de libações, ofertas derramadas na terra? Quem é que recebe ofertas de pente, de espelho, de perfumes? Quem é que na virada do ano se dá alguns pulinhos, 7 pulinhos? Quem é que está como as ameríndias, sereias, que vem pela linha de Iara, que vem pelas águas como Oxum? É a mesma rainha com nomenclaturas diferentes, com arquétipos diferentes. Sendo adorada com os consentimentos, irmãos. Sabe por que com o consentimento do seu marido? Porque no Brasil, os pescadores dentro de um rio jogaram a rede e, ao puxar a rede, encontraram uma imagem sem cabeça. E eles resgataram essa imagem. Uma imagem muito sensual. Jogaram novamente a rede e pegaram a cabeça. Isso se deu e se confeccionou o que eles chamam de padroeira. Olha só, se é um gênero feminino, deveria ser madroeira. Mas não é madroeira, porque ela quer a figura do pai. Então, ela é padroeira, porque ela vai substituir o pai. Ao substituir o pai, ela vai castrar essa figura do homem, porque a rainha dos céus, ela também vem como uma viúva negra, que ao ter filhos, ela come o macho e cria os filhos. Então, como o homem não tem cabeça, porque essa imagem veio sem cabeça, mas é uma imagem escultural e sensual. O homem não olha para a cabeça da mulher, o homem olha só para o corpo. Tanto é que a Escritura diz que algumas pessoas fizeram sexo com parente sem reconhecer que era parente. O próprio caso de Judá e Tamar, o sogro que se relacionou com a nora, mas não olhou na cara, porque cara para ele não interessa. Você vê que tem um trocadilho que o homem olha a mulher e diz, a cara é feia, vou te botar uma fanha, eu não preciso nem olhar para a cara. Porque quer usar o corpo. Isso é o amor erótico. O amor que usa o outro. Por que eu estou falando isso? Porque esse conceito vem da imagem que é padroeira. Faz com que o homem não tenha cabeça e seja governado pelo corpo da mulher, onde ela vai usar isso como sensualidade. Por isso que diz aqui que é um consentimento dos nossos maridos, porque as decisões não estão sendo tomadas à mesa, as decisões estão tomadas na cama. E na cama, o homem embriagado por desejo, ele promete até o que ele não pode dar, como foi o caso de um rei que, por uma dança sensual da filha de Herodias, ele prometeu o que ele não podia dar, que era metade do reino, porque ele estava embriagado pelo vinho. E eu já li aqui, Oséias 4:12, que é como o vinho é como a sensualidade que tira o discernimento. Está aqui, ó. A deusa Vênus, ou Selene. E a gente vai andar um pouquinho mais. Eu estou há mais de 15 dias falando sobre esse espírito, irmão. E tem novidade, sempre tem novidade. Ai, Jesus. Ó,
É importante salientar que aquilo que as culturas e religiões trazem como rainha das águas também possui o mesmo nome, nomenclatura, características e atribuições da rainha dos céus. E é como se ela se fundisse, ou falando de uma forma profética, trocasse seus mantos. Mantos significam, em linguagem profética, uma autoridade, uma hierarquia e um poder. Isto não está em desacordo com a Bíblia. Quando entendemos que o domo está abaixo das águas primordiais, as águas de cima, mas também entendemos que há uma dimensão paralela de águas onde ela atua. Quando estudamos mitologia e civilizações antigas, uma área de estudo chamada arqueostonomia, arqueologia mais astronomia bíblica, vemos com muita clareza que Lilith é a primeira entidade feminina citada na história, sendo mais tarde intitulada como Vênus. Vênus, na verdade, é Lilith. Só que vem Vênus depois, porque Vênus vai ser dado como um nome planetário. E antes de ser um nome planetário, era estrela errante. A Escritura chama de estrela errante. A ONU chama de planetas. Porque a ONU é uma instituição da elite mundial. E como os reis da Terra foram seduzidos, fazem a agenda deles. Olha aqui. Quando estudamos isso, fica mais claro, intitulado como Vênus, dentro de muitos nomes ou mantos. Nada mais é do que uma grande Babilônia, a meretriz, a prostituta, aquela que engana as nações e bebe do sangue dos inocentes. E se estudarmos apenas pela ótica grega, romana ou greco-romana, nosso entendimento ficará muito falho, pois a Grécia já deturpou muito dos escritos antigos para trazer confusão e engano. Lembre-se, você que é Babilônia, Grécia, Medos e Persas dentro da religião. Olha essa descrição aqui. Essa descrição aqui está no material, no livro do profeta David Rebolo. Tá? Olha só isso aqui. Lilith pertence a uma hierarquia diferente entre os 12 tronos, na qual, em muitas aparições, governa com Beuzebu e Lúcifer. Beuzebu é Baal-Zebub, o deus das moscas. Lúcifer é um nome latino trazido por São Jerônimo, que significa portador de luz, mas é o mesmo. Com uma nomenclatura diferente. Só que por que ela governa junto com Beuzebu, que é Baal? Porque ela funciona como esposa dele. Então, ela é a esposa de Rassatã, de Samael. Ela é o feminino de Leviatã, o gênero feminino de Leviatã, o monstro de 3 cabeças, Lilith, o é. Vamos lá, que a gente vai desmascarar mais. Inanna é mencionada na Bíblia hebraica e influenciou bastante a deusa fenícia, Astarte, que mais tarde influenciou o desenvolvimento da deusa grega Afrodite. Inanna aparece em mais mitos do que qualquer outra divindade suméria. Muitos de seus mitos envolvem ela dominar outras divindades. Sua aparição entre os judeus vem da Síria, originalmente através de Baritutu, demônio noturno, cujo nome significa o que o nome vem ao anoitecer. Que aí daria o nome de Laila, né? Negra como a noite. E para que isso ocorra, é na viração do dia,
quando a lua aparece. Por isso que assim, era crepúsculo, na viração do dia. Esse movimento vampiresco, eu dou um gancho aqui, aí vai entrar um movimento vampiresco de roubo de energia, de ataque sexual, de comando de Lilins, e vinculado a Asmodeus, que é um vampiro. Também é ele com outra roupagem. Que também é ele com outra roupagem. Responsável pelos ataques noturnos. Entendeu? Pelos atos sexuais, pelo roubo de óvulos, pelo roubo de sementes. Entendeu? Pela paralisia do sono. É esse ser aqui. Vamos lá. Os mesopotâmicos e judeus a adoram como estrela vespertina, Vênus. Ela aparece na Bíblia como Inanna ou Astar, dependendo da região. Astarote se apresenta na Bíblia como uma das rainhas do céu. No culto da nova era, traz OVNIs, reconhecendo esse trono como sendo seu Deus e outros cultos, como a nave mãe. Você vê que você tinha a rainha do Baxim, que descia da nave mãe. Você vê que Astar, estrela, você tem até um filme aí, Stargate, que fala sobre esse portal. Objetos voadores não identificados, OVNIs, para quem não entendeu o que eu falei. São discos voadores, são seres alienígenas, no qual nós estamos vivendo hoje a agenda deles. A agenda 20, pontinho, pontinho, alguma coisa, 30, é uma agenda alien. De desocupação da terra e substituição por mão de obra, envolvido tecnomancia e tecnologia, que é a robótica, quarta revolução industrial. Por isso que a agenda está para nós sermos eliminados. E aí vão apresentar, no abrir das cortinas, estes seres espirituais vinculados a Lilith, do segundo céu. Como do segundo céu? A nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principado, potestade nas regiões celestiais. O que é um alien? Se você comprar um carro financiado pelo banco, o documento do carro vai dizer assim, o banco, o seu nome, e diz alienado. Alienado porque ele tem outro dono por trás do documento, mas você controla aquilo, ou pensa que controla. Porque enquanto você não pagar tudo que deve, o carro não é seu. Porque é alienado. Alienado é quem pensa com a mente do outro. E alienado vem de aliens. É como se um outro ser tivesse um controle remoto sobre a tua vida. Então eles vão falar quem é que está controlando aqui embaixo. O príncipe da potestade do ar, que agora já opera naqueles que andam em desobediência. A Escritura fala sobre isso. A Escritura fala que o governo do anti-Messias ou do anticristo já opera entre nós de forma oculta, escondida, e aguarda somente ser retirado aquilo para que ele possa aparecer. Seria o mesmo que alienação parental, sim, Luciane, porque a alienação parental faz com que uma pessoa pense de forma diferente a respeito. Um pai pode fazer a cabeça de um filho ou de uma filha contra a mãe. Esse filho agora pensa alienado à mente do pai, porque houve uma alienação parental. Fez com que ela mudasse a forma de pensar em relação a outra pessoa. Vamos melhorar. A serpente faz uma alienação na cabeça da mulher
quando se aproxima da mulher e começa a induzi-la a pensar mal contra o Eterno. E ela diz, como foi que ele falou? Como ele disse? E ela diz como ele disse. Ela distorce um pouco porque aumenta, diz que não poderia tocar. Aí diz, não, mas não é assim. Eu estou desdizendo. Ó, esse camarada aí, ele é um mentiroso. Se você comer, você não vai morrer. É mentira dele. E outra coisa, ele é egoísta. Ele é egoísta, é. Ele não quer que você se torne igual a ele, porque se você comer, você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Então, você precisa ter conhecimento, você precisa ter ciência, você precisa ser instruído. E essa instrução, esse conhecimento, vem por uma serpente, porque todo o símbolo da ciência é de uma serpente aqui embaixo. Só que quem está dando uma ciência, quem está dando um conhecimento, quem está vindo como a deusa Sofia, deusa da sabedoria, que também é ela, que traz sofisma. O que é sofisma? É mentira que parece verdade. Aí diz, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, são poderosas em Deus para destruir sofisma, anulando toda altivez, orgulho, soberba que se levanta contra o conhecimento de Yeshua. Está interligado, Luciano. É uma soberba, é uma altivez, é uma ciência maligna que tem formado, e você vai ver dois tipos de ciência, a ciência que é terrena, demoníaca, e a ciência divina. Há uma sabedoria divina e uma sabedoria demoníaca. E a sabedoria demoníaca vem por Sofia, e Sofia é a rainha dos céus. Só que a gente traduz ciência, sabedoria por ciência. Está tudo aí, irmãos, conectado. Tudo aí conectado. Pegou-se domingo, você vai ver, talvez eu não consiga chegar até lá ainda hoje, mas se Deus permitir eu falo amanhã, você vai chegar à deusa Atenas. E como a tecnologia, a comunicação tem a ver com ela. Olha, os primeiros cultos de adoração encontram-se entre os assírios e os fenícios. Calígula institucionou e obrigou sua adoração durante o seu reinado. Vespasiano, 69 depois de Cristo, e anunciou Ísis como deusa principal do mundo mediterrâneo. Olha aí o pessoal de Brasília. Eu uma vez tive um confronto com a Rainha dos Céus e ela sabia que eu ia para Brasília. E ela falou para mim assim, quando você chegar lá em Brasília, você vai me ver no topo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e quando eu fui a Brasília, eu fui fazer levantamento territorial de mapeamento. Então, eu pedi que os anfitriões de lá me levassem nos pontos turísticos, e eu queria ver as obras de JK. E aí, eu fui no museu, lá onde tem a exposição, e vi a planta original de como ele desenhou a esplanada dos ministérios. Aí está lá assim, ó. Ele fez como se fosse um avião e colocou as asas, asa norte e asa sul do avião, e ali está o aglomerado, conglomerado de ministérios. Só que funciona como se fosse uma cruz, com as vertentes quebradas, e do lado esquerdo, na parte de cima da cruz,
eu tenho a Igreja Bíblica da Paz da Nossa Senhora, que é a Rainha dos Céus, e do outro lado eu tenho algo de feitiçaria. Sem contar que a própria decisão de tomada, você tem lá 2 velas acesas, a esplanada dos ministérios, um prato emborcado para cima e um prato emborcado normal, como se fosse um despacho. Toda a decisão do país é tomada ali. Só que aquilo não é um avião. Aquilo ali são as asas de Ísis, a rainha dos céus. Pode pesquisar, eu tenho aqui material, fonte de pesquisa, que prova isso. É Ísis, que também trabalha com dança. É a Deus, irmãos. Está no topo. Toda decisão é tomada em cima dela. Porque os governantes se prostituíram com esses deuses. E quanto mais a gente se divide aqui com besteira, mais eles governam lá em cima sobre nossas cabeças e nos escravizam. As leis vão sendo mudadas para tomar tudo que é teu. As igrejas vão perder tudo, porque fizeram vários templos monumentais, faraônicos, para entregar na mão do antimessias. Deixaram de se preocupar com vidas. São mamonadas porque guardam muito dinheiro nos bancos. E esquece que o banco, ou a nossa moeda, tem Semíramis, que é a rainha dos céus. Tem gente que é avarenta até hoje, irmão. Colocaram na tua cabeça que quando você morrer, como faraó, tu vai guardar tudo na pirâmide e vai levar os teus tesouros. Tu não leva nada. Fizeram com que nós brigássemos por aquilo que nós não trouxemos e que nem vamos levar. Você veio pelado, sem dente e alguns sem cabelo. E tu vai voltar assim. Até a roupa que tu vai ser enterrado não é a que tu escolheu, que a maioria muda. Não quero que não quero que vá com essa roupa, não. Bota essa roupa, ela ficava feia com essa roupa. Ele ficava feio com essa roupa. Hã? É incrível, preciosos. Olha só. É. Calígula institucionalizou, né? E, por fim, adquiriu em Roma o título de Rainha dos Céus. Esse título vem de Roma. Né? Ipitólogos e eruditos comprovam que a adoração à Virgem Maria é uma transformação do culto a Ísis pelo cristianismo romano. Inclusive, os templos de Ísis no Egito são devotos da Virgem Maria. Aí, vê se Juscelino ele acreditava que ele era a reencarnação de Aquinotão, um faraó do Egito. E ele construiu a cidade de Brasília em cima de ocultismo, porque Brasília é o Egito moderno dentro do Brasil. Ele tira a capital do Império, da República, de colônia, de tudo quanto é jeito, sempre foi Rio de Janeiro. E cria uma cidade fictícia. DF está dentro do Goiás. Sabe por quê? As unidades federativas do Brasil, DF, está dentro do Goiás. Distrito Federativo. Sabe por quê? Porque assim como escolher um local para estabelecer Israel, escolher um local. Você sabe qual é o ponto geodésico mais alto do Brasil?
O pessoal brinca que depois do dilúvio, no Brasil, sabe onde apareceu aqui, o primeiro local de terra seca? Goiás. É o local mais alto. A gente brinca que se você pegar Brasília e vier para o Rio de Janeiro de bicicleta, é só vir descendo. O céu de Brasília, à noite, é altamente estrelado. Parece que você está mais próximo dele. Você sabia disso? Que não é por um acaso, porque a rainha dos céus tem que ficar no alto? E é de lá que eles governam o país. Ah, mas não tem nada a ver, né? O culto do Dia das Mães, né? A mesa do Dia das Mães. Será? Todas as oferendas? Ah, será que teve bolo ontem pro Dia das Mães? Hã? Não deve ter tido, não, né? Bolo pro Dia das Mães? Tem que ter um bolo pro Dia das Mães, né? Bom, inclusive os templos de Ísis no Egito são devotos de Virgem Maria. Mesmo as virgens negras são uma transformação de Ísis para o mundo cristão. Seus festivais são comemorados entre 12 e 19 de abril, mas nas festas a Maria, quase todo ano, no culto à mãe e ao filho e no chamado Natal. Seu trono tem uma influência maior do que o próprio Satanás em determinadas áreas. Veja quantos altares há em adoração a ela em todo o mundo. Irmãos, não faltou foi altar. Não faltou foi altar. Outra citação que vai corroborar com o que eu estou falando. Esta deusa é normalmente identificada como Astar, assírio-babilônica, dado que havia cerimônias imorais ligadas a essa adoração. Ela despertou calorosa indignação em Jeremias, particularmente porque isso parece ter sido uma parte preeminente na idolatria, então praticada. A Astar assírio-babilônica, a deusa mãe, era equivalente à divindade conhecida pelos hebreus como Astarote e pelos cananeus como Astarte, cujas estatuetas são encontradas na Palestina. Esta deusa da fertilidade, da maternidade e do amor sexual e da guerra era adorada entre ritos extremamente degradantes e imorais. Era a mesma deusa adorada com muitos nomes e em vários aspectos, como a Mãe Terra, é Gaia. A Mãe Virgem é identificada em sentido geral como Atagartes, a grande mãe da Ásia Menor. Artemis, Diana dos Efésios, Vênus e outros vários nomes aplicados à deusa mãe. Virgem contém um elemento que significa senhora, dona. Senhora dona. Você sabe por que, que uma estrela da elite, Madonna, é uma homenagem a ela? Que abre portais, faz rituais. Madonna. E algumas mandonas. Entende? Porque a mandona é a senhora mãe. É a que castra o pai. E que o pai está lá e é como se não tivesse marido. O filho está lá é como se não tivesse pai. Quem põe o limite, quem traz a lei, é o marido, é o pai. Mas ela consegue neutralizar a figura do homem por dois motivos. Primeiro, que ela vai desenvolver uma característica narcisista da mãe, que atrofiou essa criança, e ele vira um homem grande
atrofiado debaixo da saia de mamãe. Aí ele procura, inconscientemente, a mãe. A mãe para ser uma esposa, porque ele não pode fazer sexo com a mãe. Porque a nossa cultura ainda não é permitido, porque a rainha dos céus fez sexo com o filho. E o primeiro caso é de piano, ou o caso Édipo, é da rainha dos céus, com Nimrod. E ela engravida do próprio filho. Mas o filho, entre aspas, né? Recentemente nós tivemos agora uma mãe que fez conteúdo adulto, que é pornô, fazendo coisa com o filho, que era de igreja até outro dia aí. E agora fez questão de fazer cirurgia na língua e fazer língua bífida. Ela tem língua de serpente. Por que, irmãos? Alguém colocou na cabeça dela colocar a língua de serpente, atacar as igrejas, atacar o reino e fazer conteúdo com o pai, fazer conteúdo com o filho, porque vende conteúdo para ganhar dinheiro, porque tem uma mídia. Incentivando os filhos a olhar para a mãe. Eu, há uns 10 anos atrás, eu cuidei de alguém que o conflito, a angústia desse menino, adolescente, era o desejo que ele sentia pela mãe, porque a mãe andava seminua dentro de casa. Crente. E ele dizia para mim, cara, eu me toco, eu me masturbo pensando na minha mãe. Porque a minha mãe tem uns comportamentos, eu fico doido pela minha mãe. Imagina isso na cabeça de um jovem de 13 anos. E que influência tinha, vinha de bastardia, que influência tinha e tem esse espírito de perversão dentro das casas. Irmão, a gente está lidando com coisa séria, com culto doméstico. Essa porcaria desse culto vai para as casas. Os abusos acontecem nas casas. Eu falei numa dessas aulas aí que pegava-se o próprio Manassés pegou a figura da idolatria, do culto que envolvia atos sexuais e levou para o templo de Yahvé. O que é isso? É o filho pegando objetos que envolvia a rainha mãe contra o pai e contaminando a casa do pai com a sensualidade e com a perversão. Assim como foi feito dentro do templo, é feito nas nossas casas, porque a maioria tem experiências sexuais escondidas dentro das casas. Às vezes é com o primo, às vezes é com o irmão, às vezes é com o tio, às vezes é com a tia. Sempre tem um abusador encontrando alguém na folga que alguém saiu dentro de casa. E a gente inocente não pode falar sobre isso. Vou dar mais alguns títulos para essa mensagem não ficar grande e vou parar. Olha, Dona, Comunana, Inini, Beach. Algumas designações eram Belt, Minha Senhora, equivalente exato ao italiano Madonna. Nossa Senhora, a Rainha dos Céus, o nome com o qual Astar era adorada nos telhados, como estrela matutina ou vespertina, como uma oferta de bolos, vinhos e incenso. Astar também era conhecida como a Mãe Misericordiosa, que intercedia junto aos deuses em favor de seus adoradores. Tem uma frase que eu encontro muito na feira e encontrava muito no trem, que o camelô dizia assim: pede à mãe que o pai dá. Já ouviu essas frases? Pede à mãe que o pai dá.
Porque o acesso para quebrantar o coração do pai é ir na mãe. Convenceu a mãe convenceu o pai por manipulação. Então, pede a mãe que o pai dá, porque o pai é um banana. É isso que significa isso. Então, tá aqui, ó. A mãe, conhecida como a mãe misericordiosa que intercedia junto aos deuses em favor de seus adoradores. Alguns desses nomes e atributos são aplicados hoje à Virgem Maria. E acredita-se que muitos aspectos de devoção do culto à Virgem Maria no catolicismo sejam vestígios modernos da antiga adoração a essa deusa mãe do mundo pagão. Quanto disso tem na sua casa? Olha para cima e vê, pô, lá em casa quem mandava era a mamãe. O governo era patriarcal ou matriarcal? O governo patriarcal, ele trabalha com auxiliadora. A mulher é ouvida, mas a palavra final é do homem. Mas a mulher não dá uma palavra para manipular o homem. Ela tem o seu ponto de vista e às vezes ela é muito mais detalhista, porque ela vai ver com o microscópio e o homem vai ver com o telescópio. Mas ela não governa. Há um padrão bíblico de que Deus nos fez reis e sacerdotes. Quando eu estou em casa, eu sou o sacerdote. A minha esposa que está ali é a rainha. Eu quero agradar a minha rainha, mas eu não vou quebrar os princípios de sacerdote. Quando eu saio, ela é a sacerdotisa, porque o rei foi para a rua. Na rua, eu sou o rei. Eu travo batalhas. Eu vou buscar despojos de guerra para sustento e manutenção da minha família. E eu preciso de uma sacerdotisa orando, intercedendo, porque eu estou no campo de batalha. Mas quando eu chego em casa, eu sou responsável pela oração, pela intercessão, pela cobertura, pela segurança. E ela é rainha. Mas quando tu chega em casa, tu é simplesmente um rei que não assina nada, é um acabe, que a tua autoridade foi usurpada, é porque o espírito da rainha do céu já tomou conta da tua casa. Você está castrando os filhos, porque os filhos não obedecem ao pai. Porque você, com esse espírito de rainha dos céus, tirou a autonomia do teu marido. Esse teu filho, escute isso, nunca vai respeitar autoridade nenhuma, porque ele sempre vai achar que tem a mamãe para proteger. E um dia a sociedade vai cobrar ele, desprovido de misericórdia. E isso está acontecendo dentro das casas. E é a atuação de uma frequência. Mães superprotetoras atrofiam os filhos, vão gerar adultos Peter Pan. Adultos que só têm corpo e hormônios, mas que são infantis, que são adulterados. Nós estamos adulterando na forma de criar, porque está fora do padrão do eterno. Isso também é adultério. Isso também é adulteração. As pessoas acham que adultério só tem a ver com infidelidade conjugal. Deixa eu te mostrar aqui, eu acho que é Tiago 4,4 e vou parar por aqui.
Olha aqui, ó. Adúlteros, ou não estáis ciente de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Como é que é ser amigo do mundo? É andar de acordo com o sistema desse mundo. Todo mundo estava celebrando o Dia das Mães. E você é todo mundo? Porque eu já ouvi muito, você não é todo mundo. Bom, Yeshua diz assim: se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vós não sois do mundo, como eu não sou do mundo, o mundo vos odeia. Se o mundo está te amando, é porque é um caso aí seu com ele. Irmão, eu sou figura não benquista em muito local que eu chego. Você pensa que eu sou o queridinho quando eu chego na academia? Eu não sou, irmão. Me suportam, porque eu falo. Tem 30 pessoas numa direção, eu estou na outra, eu falo. Não estou lá para agradar eles, mas não distrato ninguém. Mas tem gente que não fala, não, não vou falar porque não vai desagradar, vou ficar antissocial. Já me deram bolo no dia do meu aniversário. Mais de 30 pessoas da minha equipe de corrida. E quando me deram o bolo, que eu avisei que não queria, outros avisaram, e alguém tomou uma canjibrina e foi, aqui trouxe um bolo. Falei, faça o que você quiser com esse bolo. Eu não ponho nem a mão nele. Eu não como bolo no dia do meu aniversário. Imagina um climão dentro de uma churrascaria. Eu lamento, cara, eu não vou agradar vocês por uma coisa que eu discordo. Eu não como bolo de aniversário, isso não é meu. Façam o que quiser com isso aí. Isso aqui eu declaro, não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Ou tu acha que eu ia dar mole e falar assim, que bom, é meu bolo, é meu aniversário. Para a rainha do céu pular no meu cangote? Porque eu sei. Tive no Chile, bolo de aniversário. Me deram o bolo, peguei e botei assim. Depois me deram os pedaços, eu botei assim. Aí o apóstolo de lá falou, apóstolo, eu não como. Eu falei, não. Por quê? Eu falo para o senhor. Isso aí é um culto. E eu não faço parte desse culto. Mas com quem eu fui, ótimo. Não faça desfeita, não. Inclusive no vinho. Eles tomam vinho e já foi tomando canjibrina no avião, porque o avião já liberava vinho. Bom, adúlteros, ou não estáis cientes de que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúme dos seus. Não é ciúme doentio, não. É zelo. O que ele está falando aqui? Tem um Espírito que habita em mim, que tem um zelo por mim, que vai me ver sentado numa mesa, adulterando. Qual é o marido que quer ver a mulher numa mesa adulterando e vai ficar feliz? Por que você acha que o Eterno, que é puro, que é santo, e manda você ser santo como ele é santo, ser separado como ele é separado, quer ver você na mesa pagã celebrando coisa para a rainha do céu? Para agradar a família, para agradar pai, para agradar mãe, para agradar irmão, para agradar instituições, para agradar emprego. Se posicione. Você não pode ter dois senhores. Você não pode ter dois maridos. Você não pode ter dois donos. Você tem um dono, eu tenho uma mandona. É? Dona Mia?
Você é do rei, dos reis ou da rainha? Enquanto existir um rei sentado no trono e o trono estiver no centro do universo, nós só devemos nos submeter a ele, porque não há espaço para rainha. Só tem rainha governando quando tem rei banana. Rei Acabe. A minha palavra profética é que acabe hoje na tua vida. Assuma o governo da tua família, assuma o governo da tua igreja, assuma o governo do teu ministério, assuma o governo da tua empresa. Assuma o governo. Deixe de ser governado por uma saia. Recupere a tua cabeça, recupere o teu governo. E isso não vai fazer com que a mulher seja menosprezada. A mulher tem local de honra nisso tudo. Homens bananas carregados, irmãos, e manipulados pela genitália, porque você é uma idólatra do sexo. Se não fizer o que ela quer, ela fecha as pernas, não é? Teu Deus é o sexo? Eu não sei por que Deus está falando assim, mas ele sabe. E eu não estou zangado, não. Eu sei que ele está zangado, brabo. Estou não, irmão, é o meu jeito mesmo. Entendeu? Vamos terminar por hoje? Olha quanta coisa da rainha dos céus ainda, irmão. Hoje ficou claro que a Lilith é ela, que Vênus é ela. Só que Vênus é Vênus é o espírito planetário. Ganhou esse nome por conta da ONU. Mas antes de ser Vênus, é Lilith, que é a rainha dos céus. Irmãos, ela aparece em Gênesis. E ela é feita da própria estrutura do homem. Deus não tirou Lilith da costela. Deus tirou a mulher. Quem nasceu primeiro? Olha, o homem nasceu primeiro. E no cromossomos, que eu brinco que é como somos, né? O homem tem X e Y. Então, se Deus fez o homem primeiro, o X e o Y está dentro do homem. Quando ele precisou tirar a mulher, ele foi lá e escolheu. Quem define o gênero sexual é o homem. Se ele der X com X, dá um gênero. Se ele der o Y com X, porque a mulher não tem Y. A mulher só tem XX. Entende? Então, quem nasceu primeiro? O homem ou a mulher? A mulher está dentro do homem. Mas de onde veio isso? Deus, ele é pai. Mas quando ele fez o homem à imagem e semelhança dele, ele mostrou que dentro dele tem um lado feminino, sem ser afeminado. Como tem dentro da mulher um lado masculino, sem ser masculinizado. A distorção disso é que deu problema. Então, o inimigo, ele não criou isso. Ele olhou e distorceu, inverteu algumas coisas dentro. E inverteu algumas coisas dentro foi no momento da concepção, que muitos participaram de um culto, onde eu estava ouvindo uma coisa, eu vou terminar. Você e eu é fruto de um orgasmo.
alguém teve gozo para que você pudesse nascer. Houve uma explosão. Mas o que estava envolvido nessa explosão? Amor, ódio, prostituição, violência, abuso. Em que momento alguém explodiu essa energia para que eu pudesse ter sido germinado? Você tem noção da importância desse momento? Uma vida vai ser start, de dois seres, que tem que ser um macho e uma fêmea. Porque se não for dois iguais, nunca vai gerar uma vida. Como foi que uma pulsão fez com que ocorresse todo o envolvimento em todo o meu sistema do homem para que chegasse no ápice de colocar uma semente? Em que altar se viu isso? Foi numa festa? Eu pesquisei alguns anos atrás e descobri que o ano que eu nasci, eu fui feito no carnaval, dentro de um culto da Saturnália, porque carnaval é um culto da Saturnália, culto a Saturno. Saturno é o nome planetário, mas vai lá ver quem é a estrela errante que está por trás. É muito sério, irmão. As pessoas acham que quando duas pessoas vão estar conectadas, é só dois corpos. É um culto. É um culto onde se tem uma oferta, se tem uma semente. Tem uma oferta ativa, que é do homem, e uma oferta passiva, que é da mulher. E isso vai redundar na mãe e no pai, num governo patriarcal, matriarcal, em patrimônio, que são os filhos. E a gente vê a família cada vez mais diluída e destruída. Porque cada família tem um culto. Mas o culto não começou na mesa. Você quer ver uma coisa? Dentro de culto, a gente usa muito a expressão que eu aconselho que não use. A coitada. Coitadinha. Sabe o que é coitadinha ou coitada? Alguém que sofreu um coito. Mas a gente sai falando, sem pensar o que nós estamos falando. E a Escritura diz que palavras são espírito e são vidas. Eu falo isso com muito carinho, com muito respeito. Nós estamos no último capítulo da nossa história. E nós precisamos acordar para ela. Que o Eterno aí te abençoe e te guarde. Vou parar aqui. Tem foto? Tem alguém aí? Ô, Donai, Muito bom ouvir o senhor, pastor Birajara. o senhor também é maravilhoso. A gente pensa que sabe, né? Que bom, precioso. A gente aprende um com o outro. Saber não ocupa espaço, não, né? A gente sempre tem que aprender um com o outro. Vamos para a foto?
Beijo grande. Até amanhã, né? Se o Eterno permitir. Tá bom? Beijo aí em todos. Shalom. Shalom, shalom.